Olá, boa noite para todos vocês. Hoje a gente vai iniciar 2 Samuel capítulo 3. Esses quatro, 3 e 4, né? Que hoje a gente vai fazer dois. Esses quatro primeiros capítulos, assim, são quatro capítulos bastante sangrentos, digamos assim, né? A gente vai passar pelo 3 também e pelo 4 agora vocês vão ver. Mas é como a gente já conhece, né? Reis e guerras e tudo isso, não tem como mudar muito dessa realidade mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer aí, o que está acontecendo desde ontem que a gente leu, e vamos primeiro pedir a Deus nessa bênção espiritual de poder entrar na palavra dele para a gente aprender. Tá bom? Então vamos lá, Senhor. Obrigada por esse momento de agora, que o Senhor nos reúne aqui, todos com esse encontro espiritual marcado. E a gente agradece porque nós somos chamados para isso, né? Nós somos chamados para estarmos aqui. Não é todo mundo, Senhor, que tem esse chamado, apesar do Senhor estar disponível para todos, nem todos são chamados para seguir o seu caminho. E a gente agradece porque, independente do chamado, Senhor, nós tivemos a capacidade de escolher te seguir. Sentimos no, não sei, nós só sentimos, né? Porque a gente não, a fé não se sente, mas nós sabemos que o Senhor está presente, nós sabemos que o Senhor faz parte dessa nossa transformação, daquilo que a gente acredita que é o certo, daquilo que a gente acredita que é o correto, que é o bom, que é o que todos fazem, e a gente lendo a sua palavra, a gente aprende que não é como a gente quer, ou como a gente acha que é, ou que a gente quer que seja ou como deve ser. É como está na sua palavra. O Senhor nunca mudou do início até o final da palavra. O Senhor nunca mudou, o Senhor não se arrependeu. Então, o Senhor deixa seus ensinos aqui para que a gente se altere, a gente nos modifiquemos, que a gente possa passar pelo processo de reestruturar nossa vida emocional, nossa vida física, de muitas vezes, nossa vida espiritual, e a gente agradece porque nós temos a possibilidade de não ter que fazer essa mudança sozinhos, mas sim pelo Senhor, pelo teu sangue, pelo teu nome, pelo nosso renascimento no seu nome. Então, obrigada, obrigada. E que todos os dias a gente possa aprender, Senhor, um pouco mais daquilo que é a tua palavra, a tua vontade e muito menos daquilo que nós temos como certo ou que nós queremos que seja, da forma que seja. Que a gente possa, Senhor, deixar para trás, deixar ir da nossa vida tudo aquilo que nos enraiza numa ordem mundana, ou nos enraiza em pensamentos mundanos, ou em formas mundanas de entender e interpretar a sua palavra. Que a gente possa estar em comunhão com o Espírito Santo a ponto de entender aquilo que, mesmo que não entendamos, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache que seja difícil, ou que a gente ache que não é necessário, a gente possa entender pelo Espírito Santo o que é necessário para nossa mudança. Porque se a gente não tiver em sintonia com o Senhor, se a gente não tiver sincronizadas com a sua vontade, Pai, tudo que o Senhor tem por nós serão só planos. Se a gente não entrar em ação, se a gente não deixar para trás o nosso eu velho, se a gente não deixar para trás aquilo que a gente acredita que seja o correto, se a gente se moldar como o mundo quer que sejamos moldados, Pai, a gente vai ter sempre um pé lá e um pé com o Senhor. Um pé lá e um pé com o Senhor. E o Senhor fala sobre isso. O Senhor fala sobre uma fé morna, uma fé que não é íntegra, uma fé que não é completa e entregue a Ti. Então, que a gente possa aprender hoje e sempre, para a honra e a glória do Seu nome, tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada até o destino que o Senhor tem para cada um de nós. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, ela é consagrada a Ti, que o Senhor ponha as palavras corretas nos meus lábios, que a gente possa aprender, Senhor. Aprender que nem tudo que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia, né? É o Senhor falando, porque os homens também têm responsabilidades pelas atitudes deles, pelas escolhas deles. Então, não é o Senhor, não é falando que eu digo, é ordenando, né? Porque o Senhor dá a liberdade de cada um ter a sua opção, e a gente vê isso na palavra de Deus, mas o Senhor também sente como nós, o Senhor também tem sentimentos e emoções, e o Senhor também reage a isso. Então, que a gente possa aprender a seguir, te seguir cegamente e a crer que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por nós, para que a gente possa ser novos,
no teu nome. Obrigada por essa oportunidade e que o Senhor nos dê uma boa live, protegendo-nos de todos os males. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos lá. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Enquanto estava em Hebrom, Davi teve filhos. Seu primogênito era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. E o terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Vocês vão ouvir a gente vai ouvir bastante desse nome, Absalão. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da sua mulher Eglá. Nós não passamos, né? A palavra não nos deu nenhuma informação específica sobre todos esses casamentos de Davi, né? Como foi, quem ele conheceu, quem ele não quem ele conheceu, quem ele não conheceu. Naquela época, eles se juntavam, faziam dessa forma, e eles tinham que pegar as esposas, né, ficar com todas elas, não é igual hoje, por exemplo, que obviamente é lei, né? E aí você fala, ah, mas pode ser lei porque os homens. Não, isso é lei porque a gente vê lá na frente na palavra de Deus mesmo, né? Quantas vezes a gente vê Deus falando sobre o homem ser somente de sua mulher e a sua esposa ser somente de seu homem. Então, a palavra de Deus, ela vai transformando, né? Ela vai se, como é que eu digo? Ela não vai se atualizando, porque não é essa a palavra, né? Porque senão isso poderia ser uma brecha para as pessoas falarem, ah, mas e aí não se atualizou de 2025, 2024? Não é isso. Mas a palavra de Deus, ela vai se adaptando e se aperfeiçoando até o momento em que Jesus morre, Deus e os discípulos, e ele ressuscita, obviamente, os discípulos continuam o trabalho e aí chega até, obviamente, Apocalipse. Então, existem muitos, como é que diz? Existem muitas regras e muitas formas e muitas leis que antes eram feitas e que hoje não é mais, e que antes não eram, que hoje são, por exemplo, né? Que é necessário você, como é que diz? Você absorver na sua vida e você seguir e escolher como está escrito na palavra de Deus, né? Como Deus fez, porque tudo que Deus fez é para a gente seguir. A gente tem esse pensamento de que, ah, mas Deus fez assim naquela época. Não, Deus faz as coisas de acordo com o que Ele é e de acordo com o que Ele necessita. O início de Adão e Eva, por exemplo, Eva é chamada mãe da humanidade, mãe de todos, porque tudo se iniciou com Eva sendo mãe do primeiro, né? E por aí vai. Então, é como Deus opera, é como Deus é. Não dá para a gente, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela forma, e esquecer que tem a lei de Deus para isso. Não é somente a gente achar que as coisas é conforme a gente vai escolhendo, porque dessa forma a gente fica em desobediência com Deus. Então a gente não pode simplesmente vou fazer do jeito que eu acho, que eu quero, que isso, porque isso não tem a ver com os mandamentos de Deus. Deus tem requisitos específicos para a nossa vida e ele é muito detalhista. A gente vê muitos detalhes na Bíblia que a gente diz, nossa, parece que ele escreveu para mim, parece que. Não, é porque ele conhece a todos nós, né? Então, nós não fomos apresentados a todas essas mulheres, a toda a forma que foi e tudo mais, mas nós sabemos que hoje não existe mais essa forma de ter tantas mulheres e tudo isso, né? Obviamente, existem até alguns países, algumas culturas que têm, né, várias mulheres, várias isso e aquilo, mas não é o que a Bíblia Sagrada diz, ok? A Bíblia Sagrada, Deus constitui um casamento entre um homem e uma mulher, né? E ele faz isso de forma santa, e essa união perante a Deus, obviamente, e perante aos homens, ela é necessária para obediência a Deus. Não é como a gente quer ou a gente faz. E isso é muito claro. A gente vai passar ainda por várias coisas que Davi não é, né, anjo, não é santo, mas ele nos ensina muito.
Davi tem uma história que nós, desde que ele é pequeno, a gente acompanha Davi desde que ele é pequeno, né? E é muito necessário a gente ver como ele vai desenvolvendo, o que ele vai fazendo, as coisas que ele vai fazendo. A gente vai ver ele também logo ali na frente, né? Enfim, por paixão, por amor, tudo isso a gente vai ver lá na frente. Mas Davi é um personagem muito interessante para a gente olhar e a gente ver como Deus faz, como Deus opera, como Deus, sabendo que ele sempre teve um coração muito obediente a Deus, até que peca, até que erra, como todos nós, e depois volta, e depois, porque o perdão, né, ele é a raiz do cristianismo. Você não pode achar que a raiz do cristianismo é o amor somente, né? Porque não é. O amor, ele vem de Deus, mas o perdão, especificamente, ele veio na cruz. Então, é isso que a gente não pode esquecer. Porque sem o perdão não tem cristianismo. Jesus estar na cruz é para nos perdoar. Então, o perdão é algo que ele é necessário na vida de qualquer cristão. Não é só ir à igreja, não é só ler a Bíblia, não é só falar de Jesus, não é só seguir algumas leis, algumas regras, não é só doar à igreja, não é só isso, é muito além. E o núcleo de um cristão, ele tem que estar no perdão, né? Essa coisa de se perdoar, né, que a gente vai aprendendo e tudo mais, tem como, a gente não tem poder para se perdoar. Se tivéssemos, Deus não precisava mandar Jesus. Ele dizia: não, se perdoa e tá tudo certo. A gente não tem capacidade, porque a gente vai se perdoar e errar todos os dias e pecar todos os dias, e a gente não tem a ideia desse conceito do perdão eterno, né? Então, a gente se autocompreender é uma coisa, a gente se autoanalisar é outra coisa, a gente se autoconhecer é outra coisa, a gente aprender com os erros, a gente superar alguns traumas, superar algumas coisas. Isso é diferente de dizer de se perdoar. Isso é uma coisa que foi inventada pelo homem, é usada bastante hoje em dia como é que diz, em psicologia e tudo isso, mas porque não, as pessoas não têm acesso ao perdão de Jesus mesmo, porque quando tem, essa coisa de se perdoar não fica no seu coração, porque não depende de você se perdoar. Você precisa de um para te perdoar e ele já perdoou, né? Então, como é que diz? São ensinos que eles são enraizados mesmo em Jesus, para a gente poder, não, mas tudo bem, mas se perdoar também é bom, se perdoar também, como a gente acabou de falar aqui, não existe você se perdoar, não existe isso. Essa é uma palavra muito mascarada para você entender que você superou, ou que você precisa seguir em frente, ou que você se conhece mais, ou que você amadureceu, ou que você. Mas se perdoar é algo ilusório, né? Porque para um cristão, né? Porque a gente não pode falar de outras pessoas e outras crenças e tudo mais, mas para um cristão, se perdoar é algo que não existe. Porque você vem com culpa, com isso, com aquilo, e aí você se perdoa, você precisa de Jesus para quê? Né? Então, a nossa mudança, ela vem do perdão e arrependimento, e isso é muito importante, ok? Então, vamos lá. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá, e certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de seu pai? E Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão de serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. No entanto, você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros com suas ordens, com esta proposta a Davi: a quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo, e eu te apoiarei para que todo o Israel fique do teu lado. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença quando vier me ver.
sem trazer-me Mical, filho de Saul. Então, Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me a filha, desculpa, entregue-me a minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís, vocês lembram disso, né? Contudo, o seu marido foi com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou essa mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, o seu servo. Desculpa, prometeu a Davi: por meio de Davi, o meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que parecia bom aos olhos de Israel e de toda a tribo de Benjamim. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, se apresentou a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Abner então disse a Davi: deixe que eu me vá, meu senhor, e reúna todo o Israel para que faça um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe, voltavam de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei e que o rei tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Veja só, Abner veio à tua presença e o deixaste ir assim? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, sem que Davi soubesse de nada. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. Abner morreu como vingança pelo sangue de Asael, irmão de Joabe. Joabe vai ter sangue nas mãos dele por um bom tempo. A gente vai ver. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino, diante do Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os descendentes de Joabe quem sofra fluxo ou lepra. A palavra hebraica era utilizado para designar vários tipos de doença de pele, não somente lepra. Então, quando você vê a lepra, a palavra lepra específica, essa palavra, né, no hebraico, ela significava doenças de pele. Né? Vários tipos de doenças de pele, não somente lepra. Então, quando a gente fala lepra, a gente fala hoje uma específica, que coça, que isso, que aquilo, né? E que era muitas vezes, mas ela englobava muitas outras doenças de pele. Sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, que morra a espada, quem passe fome. Assim, Joabe e Abisai, o seu irmão, mataram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles. Ou seja, ele está agindo aqui na vingança, né? Na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasgam as suas vestes, vistam-se com pano de saco e vão lamentando à frente de Abner. O rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo.
Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz, junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento para Abner. Acaso Abner devia morrer como um insensato? As suas mãos não estavam algemadas, nem os pés acorrentados. Você caiu como quem cai diante dos homens perversos. Todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu, que a gente está vendo que o povo chorou ainda mais por conta de uma canção, né? Não é uma canção especificamente, mas é uma canção, mas assim, com sentimento, né? E vocês veem que a gente hoje faz isso. Tem músicas, né? Às vezes louvor, às vezes. Louvor é mais para a parte espiritual mesmo, que o Espírito Santo sente, e a gente, obviamente, reage a isso. Mas é engraçado porque a gente está vendo que eles choraram muito, ainda mais, depois da canção, né? Então, para a gente ver como as pessoas são emotivas, são. Eu tava até falando isso com um amigo esses dias, porque ele tava me dizendo, ele tava falando sobre é, alguma coisa da vida, o que que era, gente? Eu não me lembro, alguma coisa da vida. Ele falou assim, porque agora, né, isso acontece, agora, não sei o quê. E eu sempre falei para ele, eu falei, não, isso não é de agora. Isso não é agora, isso acontece desde que a palavra de Deus foi escrita. Não, não foi escrita porque foi escrita bem depois, mas assim, foi desde que a palavra de Deus nos mostra como foi que iniciou o mundo, né? Então tem coisas que a gente fala, isso aqui tá, olha, hoje está muito ruim hoje. Hoje tem perseguição a cristão, hoje tem guerra, hoje tem pais matando filhos, irmãos matando irmãos, hoje tem. E você vê que o que acontece, a diferença é que hoje a quantidade é diferente, né? Mas que isso já existe desde muito sempre. Caim matou Abel, eram irmãos, e isso a gente, hoje em dia, se a gente ouve uma coisa dessa, a gente fala, meu Deus, matou irmão, etc, etc. Quando isso já existe desde sempre, porque o mal entrou naquele momento em que Adão e Eva, obviamente, né, eles comem do fruto. Então, ali entrou. Então, ali é que de fato existem e acontece todo o mal da humanidade, né? O restante existe desde que o mundo é mundo. Não tem nada novo na palavra de Deus. Que já não esteja na palavra de Deus. Você pode falar de qualquer coisa que esteja existindo hoje. Não, mas isso está acontecendo hoje. Isso é de hoje, isso é dessa geração. Volte e procure na Bíblia que você vai ver. Então, ela é muito atualizada, né? E Deus, ele tem um mecanismo tão perfeito, é tão bizarro tentar entender o mecanismo dele, que a Bíblia ela é atualizada, escrita mais de 2.000 anos atrás, mas ela é atualizada para hoje, e para amanhã, e para a eternidade, porque Apocalipse é a eternidade. Então, é o final, né? Então, assim, é impressionante, assim, como Deus, ele costurou tudo perfeitamente, ele costura tudo desde o início, para que a gente possa ver que ele não perdeu o controle do mundo, que ele não perdeu o controle do que aconteceu, do que acontece, do que acontecerá, né? Ou o que aconteceria. Ele não perdeu o controle de nada. E as coisas são conforme ele permite acontecer. As coisas existem conforme ele. Então, é muito interessante ver, né? Como Deus costurou tudo tão perfeitamente, na qual a Bíblia faz sentido ontem, hoje e vai fazer amanhã. Enfim, depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo prestou atenção e aprovou o que ouviu. De fato, tudo o que o rei fazia era bom aos olhos de todo o povo. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então, o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Eu, apesar de ser um rei ungido, fui brando hoje. Mas esses filhos de Zeruia são violentos demais para mim. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. E esse é o famoso karma, né? Tem gente que acredita na palavra karma. Eu não acredito em karma, por exemplo, porque é igual a gente falou ontem sobre a sorte, sobre o acaso, sobre não sei, eu não acredito que exista nada que não seja partindo do Senhor. Então, se ele não escreveu na palavra dele que isso se chama karma e sim justiça, que ele é justo e muito justo,
não tem como eu dizer que existe karma, né? Então, retribuir a um malfeitor de acordo com a sua maldade, da forma com que Deus faça com que todo mundo, né, aqui viva, aqui pague, aqui viva as consequências das escolhas, aqui seja moldado, aqui, porque aqui é o nosso momento de refinar. Aqui a gente está sendo refinado. Aqui a gente está sendo moldado para nosso destino, se é a eternidade ou se é o inferno para sempre, né? Então é aqui. Não existe assim, às vezes a pessoa fala, gente, olha, porque Deus é tão perfeito que olha só, aqui faz e aqui paga. Não, gente, aqui não é não é paraíso. Aqui não é o melhor lugar para a gente estar. Aqui não é o lugar em que devemos estar. Aqui não tem nada a ver mais com o que Deus criou para nós. Ele tinha feito, né? Éden era isso, era esse lugar onde não existe morte, onde não existe pecado, onde agora esse lugar é somente o paraíso, somente com Deus, com Jesus, não existe mais outro lugar. Então isso aqui que a gente vive é isso mesmo. Quando a gente fala que porque as coisas às vezes são complicadas, o mundo está cheio de maldade, é aqui o lugar no qual a gente vai se aperfeiçoar para Deus, para a eternidade. Nós somos salvos em Cristo. E isso não tem como ninguém tirar da gente. Nós seremos julgados também, mas nós não seremos condenados. Não existe condenação mais em Cristo. Nós seremos julgados e responsabilizados no sentido dos nossos feitos, aquilo que a gente não obedeceu a Deus, o porquê nós seremos interrogados, tudo isso, né? Mas nós não somos condenados mais, porque uma vez que você está no céu, né, com Deus na eternidade, você não paga pelos seus pecados, né? Você não paga. Então, é diferente do que você está vivendo aqui e achar que, depois que morrer, vê. Depois que morrer, Deus. Porque existem, né, religiões, existe uma religião específica que acredita que Deus, ele, a pessoa pode fazer mal a vida inteira, não pedir perdão, não se arrepender, e Deus vai agir com misericórdia na hora de escolher quem vai para onde, quem vai para XYZ. Mas isso é um fundamento muito, como é que diz? Muito raso de entender, porque senão a gente teria um Deus permissivo, a gente teria um Deus que não cuidaria de nós aqui na Terra, porque por que ele vai cuidar da gente? Simplesmente deixa a gente viver, que é quando morrer você usa a sua graça aí, você usa o seu perdão e me perdoa para ir para o céu. Por que que você vai querer que eu vá para o inferno? Não entendi, Deus. O que que eu fiz para. Então, isso são teorias, né? São ensinos que hoje as pessoas são ensinadas a isso, né? Muitas delas. E tem religiões que ensinam assim, que, olha, Deus perdoa todos. Sim, ele perdoa todos, aqueles que querem o perdão. Deus não perdoa todos aleatoriamente. Você não vai ser perdoado. Jesus perdoou absolutamente todos naquela cruz. Agora, quem acreditar na cruz é perdoado. Quem não acreditar na cruz é condenado, julgado, condenado e tem o seu lugar separado, obviamente, no inferno, que está fechado, não está aberto ainda, tá? O diabo não vive no inferno. As chaves não foram entregues, a besta não. Tudo ainda tem que acontecer. Enfim, vamos lá. Então, capítulo 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço dois líderes de grupos de ataque. Um deles chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote, porque Benjamim é Saul, né? A gente sabe que Saul veio de Benjamim. A cidade, e eles todos são guerreiros, eles todos são lutadores, lutadores não, como é que fala? Acho que é guerreiros a palavra, né? Todos eles são. E Saul era de Benjamim, né? Assim como Saulo, que depois vira Paulo, também é de Benjamim. Por isso que ele guerreava contra os cristãos, ele corria atrás dos cristãos, ele queria perseguir todos os cristãos, né? Colocar todos em cadeia, tudo isso, por quê? Ele perseguia porque ele era dessa tribo, Benjamim. E ele também era muito religioso, né? Saulo, conhecido hoje, graças a Deus, como Paulo, porque se converteu, né? Ele era guerreiro, né? Porque o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro.
Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado. Veja, Jonatas, vocês sabem que Jonatas, filho de Saul, que Davi tinha um apreço muito grande pela vida, era o melhor amigo dele, tinha ajudado ele a fugir do pai há muito tempo, tinha lealdade, né, de Jonatas. E ele teve um filho que ele era aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezeel de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair e ele ficou manco. Por isso que ele ficou manco. Foi quando o pai e o avô morreram, e aí a ama dele, que cuidava dele, amamentou ele e tudo mais, né, ela faleceu, ela deixou ele cair e ele ficou manco para sempre. O nome dele era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom, de Beerote, foram à casa de Esbozete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo e o apunhalaram no estômago. Depois disso, fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado no quarto, depois de o apunhalarem e matarem. Cortaram-lhe a cabeça. Não, desculpa, peraí. Depois de o apunhalarem e matarem, cortaram-lhe a cabeça. Levando consigo, viajaram todas as noites. Não, desculpa, peraí. Levando-a consigo, a cabeça, no caso, né? Viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Esbozete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e da sua descendência. Eram muito, como é que fala, gente? Era muita violência, né? Como eu falei no início, o capítulo 4, 3, do 1, 2, 3, 4 eram bastante sangue, principalmente dos benjamitas, como a gente acabou de falar, porque eles eram guerreiros mesmo. E uma curiosidade, só uma curiosidade rápida aqui, é que as pessoas acham, isso é bem importante você saber, para você passar isso à frente. As pessoas acham que Paulo, né, que era Saulo, que o apóstolo, que depois virou apóstolo, obviamente, mas o Saulo que virou Paulo, mas Saulo matava cristão. Saulo nunca foi explícito, não existe um lugar na Bíblia que você vai ver escrito que ele matou uma pessoa sequer. Ele esteve presente em algumas mortes, como Estevão, por exemplo, né? É, é, como é que diz? Alguns outros que foram mortos, mas ele próprio, você não vai ver em lugar nenhum ele dizendo, ou Deus deixando claro que ele matou pessoas, né? Ele perseguia, sim, os cristãos, perseguia, ah, e era um horror, né? Os cristãos sofriam demais, eles apanhavam, eles eram presos, jogados na cadeia, e isso tudo, obviamente, Saulo tinha responsabilidade também, porque ele era muito ortodoxo, ele acreditava que Jesus não existia e ele tinha que honrar a Deus acima de tudo e tirar da face da terra essa crença de que esse tal de Jesus Cristo existia, porque estava disseminando mentira e fazia as pessoas se afastarem de Deus. Mas quando ele acredita, quando ele tem um momento dele, né, ele muda completamente. Então, assim, Saulo nunca matou. E isso vocês precisam saber, porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas Paulo matava pessoas, né? Paulo não, porque Paulo foi já é o nome dele convertido, mas Saulo nunca foi explícito na Bíblia alguma que ele matou uma pessoa sequer, ok? Mas ele era da tribo de Benjamim, que é bem violenta, porque eles eram considerados muito bons guerreiros. Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom e Beirote: Tão certo como vive o Senhor, que me tem livrado de todas as aflições, ou seja, só Ele pode nos livrar das nossas aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que me trouxe. Aquele que fingiu que tinha matado de fato Saul, que ele não tinha matado nada, né? Ele acabou pagando por aquilo que ele mesmo fez.
Muito mais agora que os homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Por acaso não vou requerer o sangue dele das mãos de vocês e eliminá-los da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus soldados, e estes os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. A cabeça de Isbosete, porém, puseram no túmulo de Abner, em Hebrom. Bom, é isso. Finalizamos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo essa live de hoje. Amém, amém, amém. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória dele, sempre, 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 para a nossa leitura de capítulo 5 e capítulo 6. Tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser.